Boa noite, igreja, a paz do Senhor, amém? Muito feliz de estar novamente com vocês, né? Preguei pela manhã, estou pregando à noite, que o pastor, né? 3 meses consecutivos, foi bênção, mas agora é tempo também dele descansar. Hoje eu estou pregando, na semana que vem, né? Um casal também muito abençoado vai estar pregando, não é isso, pastor, né? De fora, são internacionais, né? Enfim, e o tempo também do pastor sentar para descansar e receber da parte do Senhor. Estou muito feliz de ver aqui a irmã Liliane, né? Bem. E como que Deus faz? A irmã Liliane hoje se sentiu mal, né? Durante a manhã, precisou, né, ir ao hospital. Graças a Deus está aqui. E eu falei com ela na parte da tarde, o pastor também acompanhou através do irmão Júnior. E quando ela me mandou mensagem falando: olha, pastora, já estou liberada, veio no meu coração falar assim, eu cheguei até a falar: descansa. Mas a minha vontade humana era falar assim para ela: não vem para o culto, não, fique em casa. Você precisa descansar. Eu falei da parte do descanso, mas não falei para ela ficar. Mas Deus não permitiu que eu completasse a minha frase, né? Tipo assim, deixa a minha filha. E a irmã Liliane, na verdade, por mais que pareça, meu Deus, ela poderia estar em casa descansando, né? Mas ela está fazendo certo. Vão ter momentos que a gente realmente não vai conseguir estar aqui, está tudo bem, Deus não vai castigar ninguém por isso. Mas o que eu entendo? Se eu tenho força, se eu tenho, né, se eu consigo levantar e ir à igreja para poder agradecer a Deus, né? Porque afinal de contas, graças a Deus, você foi hospitalizada, teve alta, né? Então eu fiquei feliz quando eu te vi, tá bom? Que Deus continue te abençoando, te sustentando e cuidando e restaurando a sua saúde em nome de Jesus. Estou muito feliz também em ver ali o irmão Rafael, né, e a irmã Leia, que Deus te abençoe. E ele está completando, ele continua completando a obra que ele tem na sua vida, tá bom, irmão Rafael? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E hoje pela manhã falamos sobre quando o tempo confronta a promessa. Falamos sobre Sara e o quanto é difícil esperar no Senhor quando o relógio vai correndo. É difícil porque bate a ansiedade, não é isso? Para mim aqui está confortável, só o ventinho que está atrapalhando um pouquinho, mas eu estou amando esse frio, gente, né? E no próximo domingo eu vou trazer um casaco, né? Olha que chique a gente usando... Irmão Marcos ali todo enroladinho, não é isso, né? Que bênção, né? Então falamos sobre a questão, né, de quando o tempo confronta a promessa. E a mensagem da noite, ela vai reforçar o que aprendemos da parte do Senhor no culto da manhã. O tema da noite é do altar da dor ao altar da gratidão e vamos aprender com o legado de Ana. O pastor, né, o irmão Ramon, ele ministrava o louvor ali, que é uma passagem de Abacuque, né, que ainda que a figueira não floresça, nem não haja frutos na vide, todavia me alegrarei. E Deus ministrou a mesma coisa que o pastor falou no meu coração. Eu pensei assim, será? Que quando a gente canta é tão bonito, né? A gente canta com uma vontade, com um fervor, com uma convicção. Mas será que diante da prática, quando realmente vem a luta, né? Quando, né, o fruto não vem, será que a gente se alegra? Será que nós permanecemos os mesmos na presença do Senhor? E Ana, ela nos ensina, nos deixa um legado de permanecer na presença do Senhor. Ana nos ensina o que fazer com a nossa dor, como entregar a nossa dor e, ao mesmo tempo, nos preparar para, quando o Senhor nos abençoar, a gente saber retribuir e entregar também para o Senhor aquilo que lhe é devido. E eu quero te convidar, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Vamos aprender, pela manhã aprendemos com Sara, e agora à noite vamos aprender aí com o legado de Ana, do altar da dor ao altar da gratidão. 1 Samuel, capítulo 1. Todos acharam? Amém? E vai dizer assim a palavra do Senhor nessa noite. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofitani e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina,
sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, enquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouviam a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: Até quando tu estarás embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Beliel, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que pedistes. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi, a seu caminho comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Amém? A história de Ana, eu acredito que todos nós conhecemos. Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. A história de Ana, ela é lembrada pelo nascimento de Samuel. Mas o texto bíblico e as reflexões propostas nos mostram que o milagre maior acontece dentro de Ana, antes mesmo da concepção. Ana nos ensina que a dor não precisa ser um beco sem saída. Ela pode ser usada por Deus como material para que venhamos construir um altar. E eu sei que, ao longo da nossa vida, cada um de nós carregamos as nossas dores, as nossas petições. E existe dor, e existe pedido, e existe clamor da alma que ninguém vai compreender. Se a gente analisar o texto, aqui diz, né, que Ana ela é questionada por Eucana, seu marido, que a amava, que a valorizava. Eucana não via Ana inferior a Penina pelo fato dela não lhe dar filhos, muito pelo contrário. Aqui diz que a porção de Ana era maior do que a porção de Penina. E ele diz, né, por que você está chorando, né, por conta de um filho? Eu não valho mais do que 10 filhos para você? Então vão ter coisas, vão ter situações que você vai estar ali sofrendo, a sua alma vai estar gritando e ninguém vai te compreender. Sua mãe não vai te compreender, seu pai não vai te compreender, seu esposo não vai te compreender, sua esposa não vai te compreender, seus filhos, pessoas que te amam, não vão te compreender. Então, aqui eu já quero começar, já liberando uma palavra sobre a sua vida, que existem conversas que vão ter que ser entre você e Deus. Entre você e Deus. Às vezes, o conselho pastoral ele é importante sim, a gente vai te dar orientação, a gente vai te ajudar, mas existem pessoas que precisam ter ali, sabe, uma conversa, fazer um direct com Deus.
derramar a sua alma. Aí talvez você diga, pastora, mas eu tenho falado muito com Deus. Mas o pastor ele nos ensinou até aqui durante os meses, né, de outubro, novembro e dezembro, a maneira como levamos a Deus, a insistência, o clamor, o derramar da nossa alma e do nosso espírito na presença do Senhor, eles vão determinar muito sobre o nosso milagre, sabe? Então, eu não sei como é que está o teu coração hoje, talvez não seja uma angústia ou uma tristeza, mas talvez, assim como foi pregado pela manhã, você está no aguardo do cumprimento de uma promessa e talvez a única coisa que esteja faltando seja esse entregar no altar. Seja você fazer o altar da sua dor, o altar do seu não, o altar da sua adoração. E quando eu digo altar, não é que você vai cultuar a sua dor, mas você vai transformar tudo que você tem sentido de negativo, coisas que ainda não aconteceram, as suas frustrações, você vai transformar no altar de buscar a Deus, de falar com Deus. O pastor, como vocês já observaram, ele tem a maneira dele de adorar a Deus. A irmã Vanessa também é um pouquinho parecida, né? Uns pulam, outros gritam. O Ramon também dá os pinotes dele aqui de vez em quando, né? Ele tem um jeito também diferente. Cada um tem o seu jeito. Eu já não sou, as pessoas até brincam. Gente, é muito engraçado. O pastor pulando e a pastora ali, né? Eu já choro. E o que eu aprendi? E eu lembro, vou falar aqui para vocês, no início do ministério, eu ficava muito agoniada, irmão Júnior, com o pastor pulando, porque ele ficava rouco e ele ficava todo suado, e a sensação que eu tenho até hoje é que ele vai bater a cabeça naquela pilastra. E aí Deus falou comigo claramente, deixa o menino pular. Deixa. Porque deixa o menino pular. Porque é a maneira que o pastor tem de se derramar na presença do Senhor. Porque quando o pastor era do mundo, ele não pulava carnaval. Ele não ficava lá debaixo daquela, né? Ainda bem que eu não te conheci nessa época, daquela fantasia pesada, quente, suando. Por que eu vou impedi-lo de adorar ali na presença do Deus dele, né? Mas às vezes a gente julga. Então Deus falou comigo, nunca julgue uma pessoa que estiver na minha presença chorando, porque a gente tem mania, se a gente não vigiar, se a gente der lugar à nossa carne e está chorando, está com problema. Ih, está passando, né? Se a pessoa for casada, tiver um relacionamento, está com problema no relacionamento. Nem sempre vai ser sobre problema. Eu já me derramei ali várias vezes de chorar por você ser constrangida pela presença de Deus. Não foi porque eu estava com problema, não foi porque, né, eu estava pedindo nem nada ao Senhor, mas assim, é um constrangimento. A presença de Deus, o peso da presença dele traz uma glória tão grande que você quer chorar. Uns vão chorar, outros vão pular, outros vão ficar quietinhos. Tem vezes que dá vontade de você se jogar no chão, sabe? E a gente não tem que se preocupar com o que as pessoas vão pensar. E Ana, ela não levou nada disso em consideração. Ela sabia o que estava afligindo a ela e ela foi ali, né, buscar ao Senhor. E eu dividi essa mensagem em 3 tópicos, vou terminar 8h30, que Deus me dê graça, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro tópico, a dor como um convite divino. Muitas vezes interpretamos o sofrimento como uma forma de punição, mas a trajetória de Ana nos revela uma perspectiva diferente. Meus irmãos, nem toda dor é castigo. Às vezes a gente tem aquela coisa de olhar aquela pessoa que só anda na prova e está, não. É Deus moldando, é Deus nos fazendo um convite para nos aproximarmos dele. Eu já tive situações na minha vida que eu sabia que se Deus não tivesse me colocado naquela situação, eu não estaria falando tanto com ele, eu não estaria buscando tanto a presença dele. Infelizmente é assim. Porque os nossos filhos menores, quanto menorzinhos, eles nos chamam mais, porque eles precisam da gente, né? Criança pequena para tudo. Mãe, pai nem sempre, né? Mas mãe é toda hora, né? Então, a dependência, ela gera isso. E, às vezes, Deus ele vai nos colocar em situações para gerar em nós essa dependência. Tipo, eu não posso fazer nada, então eu preciso buscar a Deus. Então, nem toda aprovação é um castigo. Então, se você está passando nesse momento por uma provação, à espera de algo, não veja isso como um castigo ou como um Deus não me ama. Muito pelo contrário, veja, eu preciso estar mais perto dele, porque ele vai me sustentar no processo até o cumprimento da promessa, e é ele quem pode realizar. Existem guerras que não são nossas, e eu tenho aprendido isso. Uma vez eu assisti uma pregação da pastora Thalita, que eu aprendi muito, a gente fica puxando espada para guerras que nem são nossas. A gente precisa aprender a confiar, a gente precisa aprender a deixar no altar. É lindo quando a gente fala, eu vou deixar no altar, eu vou entregar para o Senhor.
Mas a grande verdade é que a gente tem dificuldade de fazer isso. Às vezes nós abraçamos ali, né, as nossas limitações, aquilo que a gente não consegue, e a gente vai carregando aquilo dali, a gente não quer se desprender para entregar para o Senhor, né? E aqui, continuando, então, assim, nem toda dor é uma punição ou um castigo, é um convite. Filho, filha, vem para o altar, se aproxima de mim. O convite para sair da comparação. Ana era provocada por sua rival, mas a dor a impulsionou a parar de olhar para o lado e olhar para o alto. Enquanto você espera pela promessa e no tempo que você está passando por algumas questões que todos nós passamos, para de olhar para o lado, para de se preocupar com o que as pessoas estão pensando. Eu não sei se ainda está assim, mas eu lembro que teve uma época, meus irmãos, que era um negócio de... Na época do Facebook tinha muito isso. Ai, meu Deus, mas a pessoa ia desabafar no Facebook, ia desabafar no Instagram. Faz isso não. Porque dali, como já até falamos aqui, né, a maioria das pessoas vão se alimentar daquela informação e a maioria não vai nem orar por você. Essa é a grande realidade, vai ser mais uma informação, né? Então, a gente tem que sair ali do processo da comparação, sabe? De olhar, e às vezes a gente amalga no coração esse sentimento. Gente, Deus está fazendo por todo mundo. Certamente, Ana olhava para Penina e dizia, Senhor, por que o Senhor não me dá um filho? É só um filho que eu quero. E aqui eu estou falando de filho, mas talvez seja um sonho, seja um projeto, seja algo que você esteja orando ali há algum tempo. E automaticamente ela dava combustível para Penina para poder irritar. Mas aí teve um momento que eu acredito que Ana caiu em si, como uma mulher inteligente, que com certeza era, né? E pensou, não, eu vou parar de disputar, eu vou parar de deixar a atitude de Penina me afligir, me desanimar, eu vou levar para Deus. E aí eu quero te fazer essa pergunta, você tem colocado diante do Senhor verdadeiramente as suas causas? A gente teve aí o dia 31, né, o Tribunal Celestial, e é um momento forte onde a igreja se reúne ali numa atmosfera única mesmo de apresentar as causas para o Senhor. Mas todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de apresentarmos as nossas causas a Ele. Mas não é apresentar de qualquer jeito, não é falar, ai, Senhor, toma nas tuas mãos a minha vida, não. É você derramar o seu coração. E o que eu acho lindo é que com Deus a gente não precisa ter meias palavras. Sabe? Você pode abrir o seu coração e falar, Senhor, isso está afligindo a minha alma. Eu tenho essa questão que está me entristecendo, eu tenho essa luta, eu tenho esse pecado, eu tenho essa condição que tem me impedido de viver uma vida plena diante da tua presença. Tira isso de mim. E, meus irmãos, Ele tira. Alguém tem dúvida de que Deus é poderoso para poder tirar, para poder conceder milagres? Alguém tem dúvidas? Alguém tem dúvidas? Não? E se tiver, em nome de Jesus, porque em algum momento a incredulidade ela pode tentar odiar as nossas vidas, mas que venha cair por terra em nome de Jesus, né? Então, vamos sair da comparação e vamos olhar para o alto, vamos aprender a entregar a quem pode resolver. Depois, o desejo legítimo no lugar certo, ela não sofria por fraqueza, mas porque carregava um desejo legítimo diante de Deus. Mesmo humilhada, ela permaneceu no lugar certo, na presença do Senhor. Permaneça. Por mais difícil que esteja, permaneça. Não saia da sua posição. Às vezes, a sensação que a gente tem é que nada está acontecendo. Você vem para a igreja, você ouve a palavra durante a semana, né? Talvez você faça ali o seu devocional, você lê a Bíblia, e a sensação que temos, às vezes, é que nada está acontecendo, é que nada está mudando, mas a palavra de Deus para mim e para você hoje é permaneça, assim como Ana fez, né? Esteja no lugar certo, apresente a sua causa para a pessoa certa, né? A dor que leva ao Senhor, como eu falei, algumas dores são convites para parar, para que você pare de tentar se explicar para os homens e você leve a sua oração a Deus. Deus, ele vai permitir que aconteçam coisas na nossa vida e a gente quer explicar tudo, né? Tudo a gente quer explicar. E eu tenho aprendido, meus irmãos, ao longo aí da minha caminhada aí, né, mediana de 42 anos, né, que tem coisas que você não tem que explicar. Tem coisas que vão ser entre você e Deus porque algumas pessoas não vão entender. Tem sonhos que são altos demais. Uma vez eu ouvi uma frase, eu acho que foi do Tiago Brunet, que ele diz, né? Quem conta os seus sonhos para todo mundo arruma inimigos antes do tempo.
E aí eu pensei, meu Deus, como assim? Sabe? Mas a gente precisa ali, né, guardar ali os nossos sonhos, entregar os sonhos para Deus, para quem pode resolver, né? E aí, existem coisas que são tão altas que pessoas que não estão ali no espírito não vão compreender. Isso não tem nada a ver, pastora, mas é medo, de inveja, não é isso, porque às vezes basta uma palavra. Talvez se Ana falasse para uma amiga, olha, eu vou lá no templo, eu vou orar e Deus vai conceder o meu milagre. Talvez aquela amiga falasse, Ana, para quê? Fica aí no seu canto, vai ser mais uma oração, né, não respondida. Talvez se Ana entrasse num debate com Penina, você está rindo de mim, mas eu vou orar, eu vou colocar diante de Deus e ele vai me atender? Não. Ana foi lá, né? Foi lá. O sacerdote julgou Ana, porque muitas vezes, como eu falei, pessoas vão nos julgar, nós julgamos as pessoas. Né? E como é que não vão nos julgar? Porque Ana, imagina, você está ali, você está orando, clamando, e as pessoas acharem que você está embriagada. Mas o que eu tenho entendido ao longo da minha vida, existem situações que você não tem que dar explicação para ninguém. Existem situações que vão ser só você e Deus. Eu e o pastor, a gente conversa bastante, mas tem conversas minhas com Deus que ele nem sabe. Como eu falei, eu tenho o costume de orar sozinha, falar sozinha, e às vezes quando Laura chega, mãe, que você está falando o quê? E às vezes ela fala, mas o que você está falando? Eu falo, estou falando aqui com Deus, né? Está falando sozinha? Não. Aí ela, mas não tem ninguém aqui, não estou falando sozinha, porque tem situações que isso vai ser somente você e Deus. Caminhando aqui para o fim, o alinhamento através do derramamento. Ana não subiu no templo para fazer um discurso teológico, ela subiu para derramar a sua alma. Deus, como o pastor já explicou, não que a teologia seja errada, mas o que vai te aproximar de Deus é o seu coração quebrantado. O que vai te aproximar de Deus é você ser humilde o suficiente para chegar na casa dele, na presença dele e se derramar. Sabe, sem preocupação com o que vão pensar, sem preocupação se a sua maquiagem vai borrar, sabe, é você se derramar diante da presença de Deus, entendendo que só Ele pode resolver a sua causa. Caminhando, oração não é barganha. Quantas vezes oramos a Deus e falamos assim, Senhor, seja feita a sua vontade. Mas no nosso coração, quando a gente ora por uma pessoa da nossa família que está doente, vamos ser sinceros, a gente ora pedindo a cura e no final a gente fala, Senhor, seja feita a sua vontade. Mas até que ponto verdadeiramente estamos dispostos a liberar? É difícil, né? Porque muitas vezes a gente ora ali querendo barganhar com Deus. Mas Ana nos ensina que orar não é tentar convencer a Deus a fazer a nossa vontade, mas alinhar o nosso coração com a vontade dele. Certamente, muitos sonhos que nós temos foi o próprio Deus que colocou no nosso coração. Sonho de ter uma família, sonho de prosperar nessa terra. Então, são sonhos, o que eu entendo? Quando o sonho é de Deus? Quando é algo que glorifica o nome dele, porque Deus nos criou para que a gente tenha vida em abundância. Né? E o fato da gente falar que nós vamos entregar algo para Deus, por exemplo, saúde. A gente pede saúde para Deus? Sim. E o pastor ele tem uma oração que eu copio, que eu digo, Senhor, me dê saúde para que eu venha te servir. Então não é uma troca, mas, gente, se Deus está me dando saúde, vigor, energia, compreensão, é até pouco demais diante de tudo que ele me dá, eu pegar e eu dedicar a minha vida para ele. Não é porque eu sou pastora, entende? Então, isso não é barganha, isso é gratidão. Os nossos filhos não são nossos, os nossos filhos são do Senhor. Os nossos filhos, na verdade, eles são flechas, então eu preciso, como mãe, direcioná-los. Você que é mãe, você que é pai, trate os seus filhos como flecha e direcione-os ali para que eles venham viver o propósito do Senhor. Né? Depois, entrega e julgamento alheio, como eu falei para vocês. Né? Ana, ela foi julgada. Então, não se espante se à medida que você estiver buscando a Deus, que você estiver no seu processo ali, até o cumprimento da sua promessa, que as pessoas te julguem, é muito comum. Eu lembro que, num outro tempo, algumas pessoas questionavam, olha, mas vocês, principalmente o pastor, que na época era irmão Ney, você fala tanto, né, de um Deus que é assim, que faz isso, né? E por que vocês ainda vivem isso?
Então, a gente tem que ter muito certo, né, dentro do nosso coração, que independente de qualquer coisa, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso permanecer, eu preciso estar na presença, eu preciso entregar para quem pode resolver. Eu lembro que uma vez eu ouvi o testemunho de uma moça que ela orava por um filho. E teve uma pessoa que falou assim, olha, mas a sua idade já vem avançando, você não acha que vai ficar feio se você, né, chegar aos 50 anos, 60 sem filho? Não vai ser um testemunho negativo? E ela deu uma resposta linda, porque ela falou assim, não. Porque quando se lembrarem de mim, vão falar, existiu uma mulher que acreditou até o fim, que Deus poderia fazer. Se ele vai fazer ou não, aí cabe a ele. Mas a gente precisa permanecer ali confiando. Então, assim como Sara, que riu e foi um sorriso de incredulidade, eu quero te fazer a mesma pergunta que eu fiz pela manhã. Por que você não tem confiado? Por que você não tem depositado as suas expectativas de 2026 no altar do Senhor? Está aqui uma grande oportunidade. Caminhando para o fim, a resposta interior, a resposta que Ana teve no seu interior, antecede o milagre. A maior evidência da vitória de Ana não foi o teste de gravidez positivo, mas a mudança em seu semblante. Às vezes estamos orando por coisas que não aconteceram. Às vezes lá em casa, o nosso filho fala assim, vocês estão rindo muito, aconteceu alguma coisa? Que eu falo, Paulo Gabriel, não, mas eu e o Ney, quando a gente começa a conversar, a gente senta lá no banquinho, a gente já está caminhando já para a terceira idade, então a gente senta lá na varanda os dois, com uma xícara de café, não é isso? E a gente começa a falar do nosso futuro, de coisas, de promessas de Deus que ainda não se cumpriram, que humanamente falando a gente não vê nem muita coisa, mas a gente já se alegra. Então, a mudança, o milagre, ele já precisa ser comemorado e celebrado no nosso interior. Fé é isso, porque senão não é fé, gente. A fé ela vai contra a razão, a lógica humana. A fé é loucura aos olhos humanos. Então, a mudança de Ana, depois dessa oração, depois dessa entrega, ela começou no seu interior, porque a palavra diz que o semblante dela já mudou antes mesmo do sim. Então, não espera acontecer, porque eu também já fui dessas. Pedia e ficava ali, sofria, chorava, falava, ai, não vai acontecer, Deus se esqueceu de mim, me descabelava, a irmã Vanessa não dormia, pastor roncando, e eu sem sono, eu ficava com raiva dele. Só acontece isso aqui, gente, o homem, ele está com problema, ele vai dormir, a gente não, sabe? E aí, depois, aí orava e tal. Quando acontecia, quando Deus agia, aí eu vinha, né, cara de pau. Ai, tá vendo, Deus é bom, Ele é fiel, Ele é poderoso para cumprir tudo que Ele prometeu. Aí o pastor falava, agora é fácil, né? Você chorou, né? Ficou com a energia baixa, desanimou. Aí agora que Deus foi lá e cumpriu, não tinha dúvidas, aí agora você está dizendo que Ele é fiel, né? Então a nossa postura, ela precisa mudar antes mesmo do milagre se concretizar, amém? Amém? Então haja como quem já tem, como eu falei de manhã, traz à sua memória tudo aquilo que te dá esperança. Imagine, né? Uma vez a irmã Vanessa pregou também numa quarta-feira sobre a criança, a criatividade da criança. A criança, ela pega uma caixa de sapato, ela consegue imaginar um caminhão. A criança, ela pega um cabo de vassoura, um pedacinho de pau, de madeira, e ela imagina um boneco. Sabe, por isso que Jesus disse que para que a gente venha herdar o reino dos céus, precisamos ser como criança, porque a criança ela tem essa imaginação, então muda a sua postura. Vamos entrar em 2026 com uma postura diferente. Eu tenho 1,55 m, mas eu aprendi a andar na postura. Mesmo quando eu estou de tênis, porque agora eu estou me rendendo também, porque eu não tenho uma coluna para ficar andando de salto. Postura. E isso não tem nada a ver, meus irmãos, com arrogância, com orgulho, não. Sabe, é a postura daquela pessoa que tem certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quando você vem aqui, quando você faz as suas orações, quando você dobra o seu joelho no quarto, você não está orando, você não está falando com um homem comum. Você está falando com o seu pai. Você está falando com aquele que te criou. Você está falando com aquele que deu a palavra lá em Jeremias 29, 11. Que diz que ele bem sabe todos os planos que ele tem para mim e para você. E como eu falei de manhã, diz, porque eu bem sei, para deixar bem claro, os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, a sua postura para 2026 tem que ser essa postura.
de quem está aguardando no Senhor, de quem fez como Ana, de quem está fazendo como Ana, depositando no altar do Senhor. E às vezes, talvez você pense assim, um dia eu já pensei assim, mas eu vou entregar essa causa para o Senhor. Será que Deus está se preocupando com isso? Deus, ele se preocupa com tudo o que precisamos, das coisas mais simples às coisas mais elaboradas. Deus já me mimou em coisas que, assim, que na minha visão eram supérfluas, que eu nem tive coragem de pedir para Ele. Das coisas mais simples às mais elaboradas, Deus, ele se preocupa com você. Deus, ele tem interesse em te abençoar. Deus, ele tem interesse em que você tenha uma vida abundante. Mas será que verdadeiramente você tem entregue as suas causas no altar do Senhor? Será que verdadeiramente você tem aproveitado cada oportunidade diante de Deus? Eu costumo dizer, já que você veio, que você chegou até aqui, que não seja mais um culto. Todo domingo, de manhã, à noite, toda quarta-feira, é uma oportunidade diferenciada que Deus nos dá para analisarmos as nossas vidas, para a gente poder, de maneira diferenciada, colocar diante do Senhor as nossas petições. Então, vamos entrar em 2026 com essa postura de vitoriosos. E o fato de sermos vitoriosos em Cristo Jesus não significa que não teremos lutas. Vamos ter luta e se prepara. Quanto maior for a tua promessa, quanto maior for o teu chamado, quanto mais Deus quiser te usar para falar sobre quem Ele é na sua vida, o que Ele é capaz de fazer, Ele vai te amassar. Ele vai te espremer. Cuidado com o que você pede para Deus. Senhor, eu quero viver grandes coisas contigo. Alguém já orou assim? Eu já orei. Senhor, mesmo sem merecer, usa a minha vida. Eu já orei, né? E aí a gente às vezes ora, a gente não tem noção do que a gente está pedindo para Deus. Mas quando a gente faz orações, né, dessa magnitude, Deus, ele é poderoso para nos levar a lugares altos, para que o nome dele seja glorificado. Mas nesse processo, ele vai permitir que a gente passe por várias coisas e ele vai nos testando. E a nossa postura tem que ser uma postura de confiança. Por fim, Ana, né? Primeiro ela é humilhada, ela tem falta de algo precioso, que é um filho, mas eu não estou pregando sobre filho. Eu estou pregando de coisas que ainda não aconteceram na sua vida. Vai muito além de um filho. E ela vai ali, né, até o templo, ela é julgada pelo sacerdote, depois ela recebe a bênção de um sacerdote, e aí Ana, ela consegue finalmente, né, ter Samuel ali, que é o filho da promessa. E Ana, nesse processo, quando ela pede ao Senhor, ela diz que ela vai entregar Samuel. E aí Deus também me confrontou muito, porque nós somos muito bons para poder pedir. Tanto é que se você for nas igrejas de campanhas de pedir bênção, pedir isso, pedir aquilo, as igrejas vão estar lotadas. E às vezes, no momento ali do nosso desespero, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso, eu vou te dar isso, eu vou entregar a minha vida. E aí é muito triste como pastores, quando a gente vê pessoas que pedem a Deus ali a bênção, Deus vai lá e ele abençoa, e quando a pessoa recebe a bênção, a primeira coisa que ela faz é se afastar da presença do Senhor. Por isso, todas as vezes que você pedir algo para Deus, ore antes, Senhor, prepara o meu coração. Me prepara para eu viver isso, porque tem coisas que ainda não aconteceram. Porque Deus sabe que se Ele te conceder, você vai se afastar da presença dele, né? Então, Ana devolveu ao Senhor. Pessoas gratas não seguram promessas de forma egoísta. Elas administram o que recebem com temor e devolvem tudo como fruto no altar. E esse tudo não é dinheiro. Não é dinheiro. Porque, como eu sempre digo, uma pessoa que ela é grata a Deus, automaticamente dízimos e ofertas, né, pastor, é a sua vida. Como você tem entregue a sua vida ao Senhor? O que você tem feito para Ele? E aí, mais uma vez, não estava aqui, pastor, mas de tempos em tempos, quando eu subo aqui no altar, Deus fala comigo sobre a questão de entrega. Como você tem servido a Deus? O que você tem feito para Deus para que o nome dele seja glorificado? Você tem falado do amor dele, da grandeza dele para as pessoas? Você tem servido a Deus na sua igreja local? Pastora, não é o tempo, porque eu não quero fazer a obra de Deus relaxadamente. Existem pessoas que falam dessa forma. Mas para de dar desculpa para Deus.
Você pode dar desculpa para você pode dar desculpa para os seus, você pode dar desculpa para o pastor, para a pastora, mas já era tempo de você estar trabalhando para o Senhor. Talvez você tenha parado com o seu ministério e Deus diz nessa noite que não estava aqui no sermão. Volta a me entregar o seu melhor. Volta a me devolver a sua vida, porque todos os dias nós acordamos. Deus, ele é tão misericordioso que por conta dos nossos pecados éramos para estarmos consumidos. E todas as manhãs Deus olha para o irmão Carlos e diz: Carlos, a minha misericórdia se renovou por mais essa manhã na sua vida. E ele dá uma oportunidade da gente melhorar, da gente fazer diferente, da gente entregar o nosso melhor para ele. E vai chegar um tempo que não dará mais tempo. Os dias, eles estão sendo abreviados, meus irmãos. Ontem eu tinha 20 anos. Hoje eu tenho 42, 43, o pastor vai completar meio século. Passa muito rápido. A gente tem a sensação de que a gente tem muito tempo, e isso eu estou falando cronologicamente. Mas a gente não sabe como é que está a nossa fila lá na chamada do céu. Pode ser que, que todo mundo quer viver muito, Claro, eu quero, viver até 120 anos, com saúde, com lucidez. Se Jesus voltar antes, amém, glória a Deus. Mas esse é o meu desejo. Eu não sei qual é o plano que Deus tem para mim, para cada um de vocês. Esses dias a irmã Val mesmo falou, de uma amiga dela, 40 e poucos anos, partiu de forma inesperada. Então, nessa noite, assim como Ana fez uma oração pedindo ao Senhor que a abençoasse, eu tenho certeza que muitas orações já foram respondidas. O fato de você estar aqui hoje, na igreja, buscando a Deus mesmo com os seus defeitos, como eu tenho os meus, são frutos de orações que foram atendidas. Amém? Alguém tem dúvida disso? Que você já é um milagre. O fato de você estar aqui, o que você tem entregue a Deus? O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Então, que a gente possa fazer como Ana. Não tenha medo de entregar. Ah, Senhor, mas eu tenho tanta coisa para resolver na minha vida. Cuida das coisas do Senhor, que Ele vai cuidar das suas coisas. Ah, pastora, mas eu já exerci ministério e eu já fui muito ferido. Eu também já fui. E eu lembro que eu pensava assim, primeiro eu preciso me curar. Não quero ver a cara de crente, eu quero ficar quietinha, não quero saber. Mas Deus tinha um plano diferente para mim. Ele falou assim, não. Enquanto você me serve, me busca, eu vou te curando. Vamos mudar a ordem? Vem do jeitinho que você está. E eu vou te usar na proporção que eu entender que eu devo usar. Sabe, ele é o oleiro perfeito, ele vai te moldar, ele vai te usar da maneira perfeita. Mas não tenha medo de entregar. Não tenha medo de entregar os seus sonhos, planos, projetos nas mãos do Senhor. Não tenha medo de abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. E também não tenha medo de falar, Senhor, eu quero ficar com a minha vontade. Mas eu estou disposta a abrir mão da minha vontade para poder fazer a sua. E agora aqui, fechando a mensagem, Deus deu a Ana, além de Samuel, mais 5 filhos. 5 filhos, além de Samuel. Quando entregamos no altar as nossas petições, quando derramamos a nossa alma e não temos medo de entregar, na mesma proporção que eu pedir ao Senhor, eu preciso ter liberalidade de entregar. Senhor, é a minha vida, como a oração do pastor. Pastor, a oração dele é, Senhor, se for para eu me afastar da tua presença, me mata. Que oração ousada. E eu lembro que no início eu tinha medo, porque ele era meio que um novo convertido. Eu, Senhor, se ele se afastar da tua presença, não mata ele, não. E eu lembro que uma vez eu falei, nem uma oração nessa oração. E Paula, eu sei de onde Deus me tirou. E eu tenho tanta convicção de que eu não quero voltar para lá, que se for para voltar, eu prefiro que ele me prepare do jeitinho que eu estou e me recolhe. Está aí o pastor com quase 50 anos e vai fazer 100, 110, 120, em nome de Jesus e na presença do Senhor. Então, Ana teve 5 filhos. Ana derramou suas lágrimas no lugar certo. Derrame as suas lágrimas na presença do Senhor. Não tenha medo de ser exposto ou exposta. Não se preocupe
preocupe com o que as pessoas vão pensar. Se você tiver que chorar, que pular, que gritar, sabe? Não significa que quem grita, que quem pula e quem chora, né, tá mais na presença do Senhor, não é sobre isso, sabe? Mas quando você estiver na presença do Senhor, não deixa nada te limitar, não deixa nada te parar, porque tudo que a gente entregar para Ele se torna pequeno diante de quem Ele é nas nossas vidas. Amém? E por fim, Ana, Samuel não foi um filho comum. Samuel, ele foi juiz, profeta e sacerdote. Porque tudo que vem do Senhor, por mais que demore, por mais que custe lágrimas, entregas, vergonha, humilhação, será sempre o melhor. Porque Deus é perfeito, Ele não erra, Ele não tarda, Ele não falha, mas Ele está sondando os corações. Então não tenha medo, peça. Ele é um pai, Ele te ama, Ele deseja que você viva em abundância. Mas na mesma proporção que você pedir, tenha liberalidade para entregar a sua vida todos os dias em nome de Jesus. Eu vou pedir para que você se coloque de pé. O irmão Ramon vai ministrar um louvor, que ele fala sobre entrega, ele fala sobre altar. Neste lugar, Tu és real. Coloque suas causas diante do Senhor neste lugar. Faça Adore como Ele. Ana. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar, Reconheça diante do Teu as suas altar e limitações. sacrificar Ofereça ao Senhor a tua aquilo vida. que me custar, Tu inclinarás Ele te responderá. os Teus Eu creio. ouvidos ao meu clamor. Faça como Ana. Ana clamou. Ana recebeu. Mas vale um dia Ei, é hoje. no centro do Teu querer, Ofereça que o seu toda ano a de vida 2026 seja mais te ao conhecer. Tu és Ele minha é. fonte, minha colheita, minha herança. Declara assim para Ele: é minha fonte. A minha fonte é o Fontes Seu de águas amor, minha colheita Ele te é o fará Teu colher neste ano. amor, minha Ele já herança tem é o o que é mais Teu precioso. amor. Jesus. Oh, aleluia. A minha fonte é o Seu amor, a fonte da tua vida. minha Ele te colheita fará é o colher. Seu amor, minha herança é o Teu amor. Se eu me humilhar, Reconheça diante a sua do pequenez, Seu altar suas e limitações. sacrificar Apenas entregue a tua vida. aquilo que me Teu custar, tempo, Tu teu inclinarás entendimento. os Ele vai te ouvir. Teus Ele vai vir teu ouvidos clamor. ao meu Em nome clamor. de Mais vale um dia no centro do Seu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Obrigado, Tu Deus. és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus. Eu sinto de Deus de orar pela tua vida.
Assim como o sacerdote, Ana veio ao templo, depois de tanto sofrimento, de tanta situação, né, do altar da dor, ela decidiu ir diante do Senhor e colocar ali a sua causa. E ela não se preocupou, como foi pregado, com julgamento. Ah, fulano foi à frente. E até o sacerdote, por ver ali ela daquele jeito, balbuciando, ele achou que ela estava embriagada. Isso diz que até mesmo pessoas que de repente deveriam te entender, não vão te entender. Mas era Ana e Deus, e a causa de Ana. E o mais lindo de toda esta pregação é que Ana recebe do Senhor aquilo que ela foi buscar debaixo da palavra do sacerdote, quando ele diz que o Senhor conceda conforme você tem pedido ao Senhor. Então eu sinto no meu coração, como sacerdote neste lugar, de que o irmão Ramon vai cantar novamente esse louvor de uma forma mais, né, suave. E você que quer colocar diante do Senhor, como bem disse a pastora, não é só sobre filho. Filho representa algo que a Ana precisava. Mas qual é o teu filho? Qual é a sua necessidade? Se você deseja ter isso estartado na sua vida, você vai vir à frente enquanto ele estiver adorando. E eu e a pastora estaremos orando e ministrando sobre a sua vida. E na nossa oração, pastora, nós vamos declarar várias vezes sobre a vida deles, que assim seja como você tem pedido ao Senhor. E se o seu pedido for legítimo, como era o pedido de Ana, esse pedido vai ser estartado na sua vida. Você crê? Diga amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Se eu me humilhar diante do seu venha para altar, frente, chegue bem para frente do altar, bem para frente. Isso, vem cá, irmão André, para cá. Isso, dê espaço. Vem por lá. Os teus olhos. Isso, quem está aí atrás, vem pelas laterais. Eu preciso que você venha para perto do altar, em nome de Jesus. Coloque sua causa. Mas vale um dia, e esse pode ser o dia. Você não veio aqui à toa. Você veio para ouvir uma palavra e você recebeu a palavra. Hoje é o dia. Tenha fé. Que assim seja como você tem pedido ao Senhor. Que assim seja como você tem pedido ao Senhor. Que assim seja como você tem pedido ao Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Senhor, vê cada pedido, Senhor. Senhor, nós não merecemos. Nós somos falhos, pecadores. Mas a tua misericórdia, o Senhor é o teu Deus tão bom, que o Senhor renovou a tua misericórdia nesta manhã sobre as nossas vidas. Senhor, eu preciso que o Senhor conceda alguns desejos que estão no meu coração a despeito do ministério, desta igreja, dos meus projetos pessoais, coisas que vão abençoar a minha família e vão abençoar outras famílias. Mas eu sei, eu não mereço. Mas tantas coisas eu não merecia, mas pelo posicionamento diante do Senhor, te reconhecendo, te honrando, sacrificando a minha vida, o Senhor nos concedeu. Eu acredito no Senhor, eu creio no Senhor, eu creio na tua palavra e uno a minha fé com os meus irmãos que se estão aqui na frente é porque eles creem no Senhor, é porque eles têm petições diante do Senhor. E nenhum de nós aqui pode duvidar de que o Senhor é o Deus que trabalha em favor daqueles que em ti esperam. Por isso, nesta noite, este é o dia. Este é o dia que o Senhor marcou. Início de um novo ano. É o início de uma nova história. É o início do novo de Deus. O Senhor está liberando no mundo espiritual pedidos que estão sendo colocados diante do Senhor neste altar, porque eles estão aqui porque eles creem em ti, Deus, eles creem na tua palavra, Deus.
Eles creem na palavra de um profeta, de uma profetisa do Senhor, que profere, que ensina, que prega, que ministra a tua poderosa palavra. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ministramos sobre a vida, sobre o coração, sobre a mente, sobre a família de cada pessoa que está aqui hoje e aquelas que estão assistindo a este culto. Que assim seja, como você tem pedido ao Senhor, que Ele realize os desejos do teu coração. E nós hastearemos bandeiras, celebrando a tua vitória neste altar, em nome de Jesus. E quem crê, diga que assim seja, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Deus, nós cremos no Senhor e recebemos do Senhor. E o Senhor fará além daquilo que você está pedindo ou pensando. Ana pediu apenas um filho. O filho que ela recebeu foi top. E depois Deus deu mais 5. Sabe o que é isso? Você serve a um Deus farturento. Ele vai te dar fartura do que você pede, deseja e precisa. Só faça uma coisa, ele só quer uma coisa. Não é que você seja perfeito. É que você permaneça na presença dele. Quebrada, arrebentado como Ana estava. Magoada, triste, afrontada, humilhada. Mas Ana foi ao templo buscar ao Deus de Ana. Ele te ouviu. Já está nele o pedido. Agora, a pastora deixou bem claro, e eu peguei. Fale para Deus. Me prepara. Porque quando Deus deu o filho para Ana, Ana não saiu correndo da igreja, se afastou e botou o menino para viver uma vida longe de Deus. Ana volta ao templo, no lugar onde foi a bênção, e deu o que era mais precioso, que era o filho. Não é sem saber que teria outro. Olha o mistério. Então não é sobre você vir dar. Se Deus te der um carro, não vem entregar o seu carro. Não é sobre isso. A história é só para te dizer. Quando Deus te der a bênção, não abandone o templo. Venha agradecer com a tua bênção no templo e permaneça na presença do Senhor. E Ele vai fazer muitas coisas na tua vida. Maior é Deus do que o diabo que tenta nos derrubar todos os dias. Ele está ao derredor, mas o Senhor está ao teu redor. Ele está do teu lado. Ele está dentro de você. Maior é o que está em você do que o que está operando contra você no mundo. Então saia daqui hoje com a tua fé renovada. Porque mesmo em meio às circunstâncias, às dificuldades que todos nós passamos, Ele é fiel. Então, em nome de Jesus, estende a sua mão, você que está aí, você que está aqui. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora, essa graça que nos salvou, sejam sobre a sua vida, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, sobre o que você precisa, sobre o que você tem colocado diante do Senhor, sobre a tua família. Que estas bênçãos poderosas proferidas deste altar sejam sobre o ministério de ensino Palavra Viva e sobre todo Israel de Deus, espalhado sobre toda a face da terra. E que estas bênçãos te acompanhem, não somente no dia de hoje, mas até o fim das nossas vidas. Que elas te acompanhem para todo sempre. E quem recebe, diga amém. Vá em paz, Deus te abençoe.